Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar de brasileiros de todos os estados do Brasil, inclusive do Distrito Federal, há mais de 11 anos, todos os domingos, para mostrar o que é o poder, não através das teorias do poder, mas daqueles que exercem o poder, que detêm o poder, que fazem o poder, entende? A razão pela qual esse programa, todos os domingos, sem exceção, há mais de 11 anos, vai ao lar dos brasileiros de todos os estados. Todo tipo de poder, político, econômico, poder universitário, cultural, sindical, enfim, aqueles que exercem de alguma forma um controle de alguma atividade, conhecimento humano. Hoje eu tenho o prazer de ter um jovem deputado, primeiro mandato, brilhantemente eleito, defensor de grandes teses dentro do denominado liberalismo econômico, a liberdade, não só no campo da economia, mas a liberdade de todo ser humano não estar sendo coagido a trabalhar exclusivamente em frente ou diante de pressões daqueles que exercem o poder, que é o grande dom, aquilo que se conseguiu colocar na Constituinte, que é o deputado Lucas Bove, da Assembleia Legislativa. Me dá um grande prazer de ter aceito o convite, estar aqui no nosso programa. E vamos falar um pouco hoje sobre o governo do governador Tarcísio. Vamos falar um pouco sobre, hoje, a composição da Assembleia Legislativa, tenho 96 deputados da Assembleia, e os rumos da nossa política em geral para os próximos anos. Meu caro deputado, uma grande alegria estar aqui no nosso programa. E eu gostaria já de início, ao se apresentar aos nossos telespectadores, já dissesse exatamente qual a sua posição dentro do governo, dentro da Assembleia, e, ao mesmo tempo, os seus planos para esses 4 anos que tem pela frente na Assembleia, evidentemente com a vinculação que se faz sempre necessária com o governo do Estado. Muito obrigado por estar no programa. A palavra é sua. Professor Ives, eu que agradeço, mais do que um prazer, é uma honra estar na sua presença, participar do Anatomia do Poder. O senhor que é uma sumidade, é uma referência para todos nós, sejamos nós políticos ou não, como cidadão, como estudioso, é de fato uma grande honra, uma grande oportunidade estar aqui, podendo bater esse papo com o senhor. Muitíssimo obrigado pelo convite, estou realmente muito honrado e confesso que até um pouco nervoso, que não é todo dia que a gente tem a oportunidade de bater um papo com alguém de tão alto gabarito quanto o senhor. Muito obrigado pela apresentação. Eu iniciei o meu mandato há pouco menos de um mês. Começamos aqui na Lesp em 15 de março. A data de posse aqui é um pouco diferente do restante do Brasil. Eu venho de uma família de classe média, de uma família, meu pai é engenheiro, minha mãe professora, são cidadãos que trabalharam a vida inteira. Não tenho nenhum parente, nenhuma história na política. Simplesmente me interessei desde criança pela política, sempre gostei. Eu parava de jogar futebol para ir assistir aos debates, aqueles debates de Quércia, Maluf, Marta Suplicy, Mário Covas, enfim, debates épicos aí. E a política era algo muito distante. Até que em 2018 veio o presidente Bolsonaro com uma campanha praticamente toda ela pela internet, online, e abriu uma nova possibilidade para que nós, cidadãos comuns, adentrássemos de alguma forma a política. Em 2020, 2021, eu conversando com um grande amigo meu, Caio Coppola, ele me deu algumas dicas. Olha, faz um Instagram, começa a gravar alguns vídeos, você leva jeito, gosta do assunto. E eu comecei a fazer. Comecei a gravar vídeos, e um dos vídeos chegou aos olhos do então ministro Ricardo Salles. E ele me procurou, começamos a conversar, ele perguntou quais eram os meus interesses, se eu realmente tinha interesse em me candidatar.
me apadrinhou e deu certo. Foram mais de 130 mil votos. Então eu chego aqui à Assembleia, mais do que tudo, professor, com um sentimento de responsabilidade. Muito feliz, é um sonho que está se realizando na minha vida. Eu tenho 35 anos e, de fato, como o senhor disse, tão jovem, consegui adentrar a política na minha primeira eleição com uma votação expressiva. Então, existe uma alegria, mas o sentimento maior é de responsabilidade. Toda vez que eu entro naquele parlamento e penso tudo que já passou por ali, quantas pessoas, quantas personalidades já passaram por ali, e entendo que parte do orçamento do Estado, parte dos impostos que todo cidadão paga, estão, de certa forma, nas minhas mãos, me vem o peso da responsabilidade na cabeça, sem dúvida. Eu sou do Partido Liberal, fui eleito pelo Partido Liberal e defendo as liberdades acima de tudo. Não só as liberdades individuais, as liberdades de expressão, mas também do ponto de vista econômico. Eu pretendo, respondendo a sua pergunta, professor, exercer um mandato prioritariamente técnico. É claro que as pautas ideológicas, as pautas que também me trouxeram até aqui, elas vão permanecer no meu discurso, mas eu pretendo usar o meu mandato para tecnicamente melhorar a vida do povo paulista e, por consequência, do brasileiro. Eu tenho duas bandeiras principais, que são o agronegócio, que, por óbvio, é algo de suma importância para São Paulo e para o Brasil, e como não poderia deixar de ser, filho de professora, noivo de professora, a bandeira da educação, por entender que através da educação, eu sei que é um clichê, eu sei que os políticos pararam de falar de educação, mas é só através da educação que a gente vai melhorar todo o resto, economia, segurança pública, saúde, enfim. Então, são esses os pontos principais, os pontos centrais do meu mandato, professor. Meu caro deputado, eu considero, aliás, dois pontos fundamentais, que, indiscutivelmente, hoje, o agronegócio no mundo inteiro se transformou no elemento mais relevante. Fala em tecnologia, na área de serviço, na era de serviço, na indústria do mundo inteiro que evoluiu uma rapidez, mas há um dado concreto, que é a necessidade do cidadão de comer. E de cada 5 pratos que se comem no mundo, um é fornecido pelo Brasil. Eu a dizer, na verdade, é a nossa vocação natural o agronegócio, em nível de melhorarmos o máximo a nossa tecnologia. Já somos dos mais importantes do mundo em nível de exportação, em nível de tecnologia de obtenção. Evidentemente, o problema infraestrutural de estradas, etc., de portos, matéria que tem que ser melhorada, mas em si a produção agropecuária brasileira está indiscutivelmente no grande destaque no mundo inteiro. Basta dizer que a União Europeia tem receio, principalmente por causa da França, em função da incapacidade de poder concorrer com o Brasil. E a parte da educação, eu sou professor universitário há 59 anos, e professor desde cursinho, quando entrei na faculdade, lecionava outros alunos em cursinho, português, francês, latim. Eu acho que a educação, o que se investe em educação, evidentemente tem um retorno. Nós pegamos a Coreia do Sul em 1961, isto é, um período em que começou a grande revolução. Era um dos países mais atrasados do mundo, questão da guerra, o paralelo 38. Quando aquele presidente, que foi o grande revolucionário em educação, investiu tudo em educação, fazendo que nós vamos sair desse patamar de um país extremamente subdesenvolvido para um país desenvolvido. Hoje a Coreia passou o Brasil em nível de PIB, está com um PIB na ordem de 1,8 trilhão de reais. Então, jogou, investiu e colheu os frutos. Eu tenho a impressão que essas duas bandeiras que o deputado está levantando são duas bandeiras extremamente importantes e realmente já tem, como eu disse, todo o meu apoio desde que
tivemos um primeiro contato aqui no escritório. Temos ainda 2 minutos para esse bloco. Eu queria só fazer uma pergunta. Seu pai e sua mãe, seu pai era engenheiro e é engenheiro, e sua mãe é professora. Então, você tem esse em base de educação, sabendo que realmente eles pensam da educação, o que eles sentem, não é? Com certeza, professor, com certeza. A minha mãe, ela cursou direito também, mas a grande paixão dela sempre foi lecionar. Ela deu aula por alguns anos, depois acabou parando, enfim, hoje não leciona mais. E o meu pai sempre foi vou usar um termo que está na moda aqui, um workaholic. Desde quando não existia esse termo, ele sempre foi um workaholic. Então, sempre mostrou para nós o valor do trabalho, o valor que se dava para a educação, e sempre foi assim. Primeiro você estuda, primeiro você faz o seu curso de inglês, e depois vem a diversão, depois vem o lazer, enfim, a educação sempre foi primordial lá em casa. Então, isso representa algo também importante que eu quis, ao final desse bloco, pedir para que você falasse, para um amigo falar sobre o seu pai e sua mãe. É que, de rigor, a TV Rede Vida é a TV que se diz a TV da família, desde a fundação. E se percebe que árvore boa não pode dar mau fruto. O deputado aí está graças ao apoio da família, ao valor da família, que é exatamente o que nós mais valorizamos na Rede Vida, que é a família faz o Estado não é senão a família largada. Meu caro deputado, nós vamos agora para os nossos comerciais e vamos conversar um pouco sobre a sua visão da política nesse momento. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o jovem e futuroso deputado Lucas Boff, que, enfim, eleito pelo PL, tem como meta, como disse no primeiro bloco, a defesa da agropecuária e evolução, e, fundamentalmente, a importância da educação no país. São duas teses que a mim me agradam muito. Mas, como eu faço em todo o programa, deputado, sempre ofereço um livro ao convidado. Eu mando entregar sempre no dia seguinte. É o Anatomia do Poder, é a 4ª edição. Esta edição é prefaciada pelo ex-presidente Michel Temer e as edições anteriores eu conservei o prefácio, filósofo Antônio Paim, do jurista Ney Prado, e o senhor receberá uma visão que eu tenho do poder através da história, apesar de falar sobre as diversas correntes ideológicas da política, centrada fundamentalmente na figura do detentor do poder. Por essa razão, eu chamo de breve teoria do poder. Está focado mais num dos aspectos do poder, que é o mais importante, que é a figura do detentor através da história. Mas eu Obrigado. gostaria agora, deputado, de ter a sua opinião para os nossos telespectadores de como o senhor vê o governo Tarcísio de Freitas e, ao mesmo tempo, as projeções para os 4 anos do governo e, enfim, a inserção, né, a assinação que todos sentiram. Eu tenho colocado, nunca ataco pessoas, sempre combato ideias que me parecem incorretas, erradas, e que eu tenho procurado mostrar através do Instagram da minha preocupação de nós termos toda uma projeção de gastos, sem projeção de receita, uma âncora fiscal absolutamente indefinida, numa perspectiva de wishful thinking, para saber se vamos ou não vamos conseguir o que ele pretende fazer, tributando determinados fundos, todo mundo sai do fundo se achar que vai ser tributado demais.
pretender entrar na própria tributação dos estados em relação ao setor de tributação sobre heranças com a progressividade, para fazer, inclusive, um desestímulo, se eu começar a tributar cada vez mais a herança para aqueles que mais têm, os grandes empresários, etc., preferirão investir em outros países, investir no Brasil, já que, até, por exemplo, o Paraguai, etc., o Mercosul facilita a entrada de qualquer produto paraguaio por aqui, a tributação lá é muito menor, e já temos uma carga tributária elevada. Como é que o amigo vê? O tempo é todo seu, esse segundo bloco. Professor, muito obrigado. Obrigado pelo livro, antes de tudo. Muito obrigado pelo livro. Com certeza vou devorá-lo, não literalmente, mas vou lê-lo com muito afinco, porque tudo que o senhor escreve, tudo que o senhor fala é de grande serventia, não só para mim, mas o senhor serve a população brasileira como poucos. Então, agradeço muito pelo presente. Bem, começando aí pelo início da sua pergunta, eu vejo como muito positivo o início do governo Tarcísio. Estamos aí, completamos essa semana 100 dias de governo e algumas atitudes mostram qual é o lado que o governador pretende seguir. A postura que ele teve, combativa, rápida, perspicaz, nos infelizes incidentes no litoral norte, foi muito elogiada Brasil afora, reconhecidíssimo como uma liderança que sabe se colocar, que entende o lado humano das pessoas, que está ali presente, que consegue se comunicar com todo o público. Então foi realmente, ele montou um esquema ali de guerra praticamente, né? Uma sistemática onde ele conseguiu de fato atacar o problema e solucionar na medida do possível, ainda que de forma paliativa ali, momentânea. E eu tenho certeza que essa questão da infraestrutura, não só dessas construções de encostas, mas a infraestrutura como um todo vai ser um grande segmento que vai ser explorado pelo governo pela vinda do governador já do Ministério da Infraestrutura, pela capacidade que ele tem nesse sentido. Fez também a concessão do Rodoanel Norte, conseguiu finalizar a concessão do último trecho, uma obra, imagina o senhor, que está há 20 anos para ser entregue, há 20 anos aí, indo e voltando do noticiário, vai, não vai, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a população paulista, não só do ponto de vista do trânsito na capital, mas do ponto de vista de qualidade do ar, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista competitivo das indústrias e do agronegócio para escoar sua produção que vem do interior de São Paulo e chega ao Porto de Santos. Pegando esse gancho também, no Porto de Santos, o governador agiu fortemente junto ao governo federal, que tem lá no seu Ministério de Portos Márcio França, que é da região ali de Santos, tem os interesses políticos dele, ele sem entrar no mérito se está certo ou errado, sem fazer juízo de valor, mas tem interesses políticos na região ali. Então veja que não é uma batalha simples. O governador entrou, me parece que está conseguindo articular junto ao governo federal a continuidade do processo de privatização do porto, que é de suma importância não só para a questão estrutural, mas para a questão de segurança pública também. Nós sabemos o que o Porto de Santos representa para o tráfico de drogas, para a evasão de divisas, enfim, contrabando de mercadorias diversas. Do ponto de vista tributário, o governador anunciou uma série de reduções de impostos, de corte de impostos, colocou São Paulo de novo dentro do cenário da guerra fiscal, em que pese nós não gostarmos desse sistema tributário, da forma como os estados são obrigados a se portar, enquanto não houver uma reforma tributária, a gente precisa participar dessa guerra fiscal, precisa lutar com as nossas armas e precisa estar de volta no cenário competitivo das indústrias que querem se colocar aqui no estado.
Então, acho que o governador tem dado várias mostras nesse sentido. O olhar que ele tem especial para a Cracolândia, essa semana teve um evento lá de inauguração de um hub de atendimento. Então, é claro que tem dificuldades, direitos humanos, Ministério Público, tem várias dificuldades envolvidas, mas o governador está tentando e tenho certeza que, em alguma medida, vai lograr êxito nessa questão também. Então, eu vejo como muito positivas as ações do governador. Eu não consigo, por outro lado, apontar uma falha dele nesses primeiros 100 dias. Eu acho, de fato, nós somos todos seres humanos, não somos perfeitos, mas eu acho que, de fato, a condução do governador até o momento é irretocável. Agora, no governo federal, infelizmente, eu não vejo da mesma forma. Me parece que o Haddad, até por incrível que pareça, não conheço o ministro pessoalmente, o Haddad, não tenho nada contra a figura dele, mas é engraçado a gente olhar para o Haddad como a figura mais conservadora, talvez, ali dentro do governo. Ele está tentando segurar as pontas, né, professor? Está tentando segurar as pontas ali, mas realmente a situação é muito complicada. Eu não gostaria de fazer uma crítica política aqui. Como eu falei, assim como o meu mandato, a minha questão ela é mais técnica. Eu não vejo o governo federal, não vou falar do presidente, o governo federal com um projeto. Porque para ter uma reforma tributária, me parece que nós temos que ter uma reforma administrativa até antes, para que a gente consiga organizar as contas, sanear essa questão toda, né? E eu vejo o governo perdido, revanchista em uma certa medida. O próprio presidente da República me parece que não está muito preocupado. Não sei se é porque ele não está pensando em sucessão, o que deveria ser positivo, mas não está tão preocupado em tomar medidas coerentes. Ele está falando. O presidente Bolsonaro era muito criticado pelas falas duras e inconsequentes. O presidente Lula está seguindo nesse caminho, com falas inconsequentes, duras, desconexas. Então, eu estou muito temeroso. Espero estar errado. Eu não sou do time do quanto pior é melhor, não sou do time que torce contra o Brasil, mas do ponto de vista federal, eu acho que falta projeto, falta uma linha, uma sequência de Claro. raciocínio mais lógica. Aliás, deputado, a sua visão é impressionante, é rigorosamente aquela que eu também tenho exposto. Eu conheço o ministro Fernando Haddad há muito tempo, desde o tempo que ele era assessor da Marta aqui na prefeitura. Ele é um estudioso e uma pessoa de fácil diálogo. Agora, indiscutivelmente, a visão que ele possa ter, porque ele tem, de um lado, um governador de São Paulo, que também é ministro na área econômica, que é o Alckmin, e, de outro lado, uma representante de um partido, enfim, que tinha seu presidente anterior, que vai dizer, Simone Tebet, o Alckmin, também estão participando do processo econômico. Não há um ministro da Economia, há 4 ministros cuidando da área. E eu sinto que a área ideológica do Partido dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, esta área ideológica não compreende, se quiser fazer o desenvolvimento do país, a necessidade de receita e despesa caminharem juntos. Política monetária e política orçamentária, política fiscal caminharem juntos. Quando se joga tudo em cima da política monetária para segurar a inflação e se faz gastos sem pensar na receita, ou há aumento de tributos, ou há endividamento maior, ou há inflação através de emissão de moeda virtual, etc., porque não há como cobrir despesas sem receitas efetivas. Então, o que nós vemos é que, efetivamente, o ministro Fernando Haddad trabalha com os outros ministros da Economia para serem racionais. Mas há uma linha ideológica a qual o Lula pragmático do primeiro mandato cedeu ao Lula ideológico do segundo mandato, está levando a 100 dias de indignação, mas o que é pior, há uma intranquilidade ao ponto de aquilo que afere a opinião dos investidores, que é o mercado, mostrar que, desde 95, um trimestre não teve uma queda da Bolsa tão elevada quanto esta, de 8,2.
que a Bolsa representa, de rigor, esse pensamento. Mas, enfim, é só para dizer que eu concordo inteiramente com o amigo ao encerrar o programa e agradecer muito a sua presença, e os telespectadores puderam apreciar o que é um jovem parlamentar com ideias muito claras sobre São Paulo e sobre o Brasil. Muito obrigado, meu caro deputado. Muito obrigado, professor. Eu não sei se eu fico mais honrado com o senhor dizer que concorda plenamente comigo ou com o senhor me chamar de amigo. Eu estou quase que emocionado aqui. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí da Rede Vida, a todos os espectadores. Agradeço muito e considero realmente amigo. Amizade se faz desde o início. Pode-se viver 25 anos ao lado de uma pessoa e não se conseguir ser amigo. E em 15 minutos pode se tornar amigo, como aconteceu no nosso primeiro contato. Muito obrigado pela sua presença, meus queridos amigos telespectadores. Espero-os novamente no próximo domingo.